Finalmente, sextou está chegando, e sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que vamos ver o season finale de WandaVision. Finalmente vamos ter aí as respostas que esperávamos ou não. Beleza? Esse é o tema do nosso Silverdices de hoje. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices, falando aqui das expectativas do que a gente pode esperar, uma análise também do episódio 8, que para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor episódio dessa temporada, o melhor episódio dessa minissérie, beleza? Então você tá chegando aí agora, já se inscreve no canal, aqui embaixo tem um negocinho do sininho, lá se inscreve, ativa o sininho, lembrando que vídeos aqui no YouTube acontecem às quintas e sábados e toda terça-feira tem vídeo no meu IGTV, onde eu dou ali alguma dica, discuto alguma coisinha, lá sem spoiler, aqui com spoiler. Os avisos estão dados, então já dá uma olhadinha no IGTV depois desse vídeo para ver qual foi o filme que eu recomendei essa semana. Antes de eu começar a falar de WandaVision, eu preciso deixar dois recadinhos, pontuar duas coisas em relação à série e à Marvel. Beleza? O primeiro deles é que WandaVision é, sem sombra de dúvidas, a melhor produção em seriados já feitos da Marvel, e para mim uma das melhores produções da Marvel Disney. E eu acho que ela só perde ali para Soldado Invernal, que eu gosto muito ali do jeito que os irmãos russos trabalharam naquele filme. Mas WandaVision tá ali, inclusive eu tô achando muito legal que eu tô vendo pessoas discutirem a possibilidade de talvez prêmios técnicos ou até prêmios para atriz, para Elizabeth Olsen pela sua interpretação na série, o que seria sem sombra de dúvida sensacional. Não tô dizendo para ganhar, mas para pelo menos concorrer já é algo incrível, pensando numa série de super-heróis e tudo mais, uma série muito mainstream, que Marvel é mainstream já era. O segundo ponto, e esse daqui é mais pro fã que não é hard user, não é aquele fã que compra quadrinhos, que acompanha tudo, porque é o seguinte, é muito importante a gente saber que nos anos 90 a Marvel quase faliu. Eu tô passada, chocada. Com isso, ela não tinha o que fazer e começou a vender os direitos dos heróis dela, alugar os direitos dos heróis, melhor dizendo. E um grande exemplo disso era a Fox, que detinha ali os direitos do todo o universo dos X-Men, e a Wanda ficava no meio disso. Então tem alguns detalhes que não poderiam acontecer nos Vingadores e que não poderiam acontecer no X-Men, porque ela estava ali no meio. Como a Marvel comprou a Fox, maravilha. E aí ao longo dos anos a Marvel ela ficou ou esperando os direitos voltarem para ela de alguma maneira, ou costurando acordos comerciais, como é o caso do Homem-Aranha. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente já tem que imaginar que vão acontecer alguns retcons grandes ou pequenos, mas vão acontecer. Enfim, bora para nossa análise do episódio 8, que ele já abre ali, com um tom de origem, um tom não, na verdade foi uma explicação da origem da Agatha Harkness, que é uma das remanescentes das bruxas de Salem, e ali ela traz o seu Coven e tudo mais, beleza. E aí, isso pra mim já me responde uma coisa, já coloca a Agatha Harkness numa posição de anti-heroína, não de vilã, que são coisas um pouquinho diferentes. O que é muito legal, porque no caso da anti-heroína e no caso da Agatha Harkness, ela é uma pessoa que ela vai tentar ali o tempo todo ser bondosa, ela talvez tenha ali algumas filosofias, alguns pontos muito particulares que vai fazer a gente se perguntar se ela é vilã ou anti-heroína, mas o porquê que eu coloco isso? Porque aparentemente ela tá ali nessa parte cinza, porque se a gente parar pra pensar que os heróis são sempre certinhos e os vilões são sempre os errados, essa coisa muito branca e muito preta, o anti-herói ele fica num negócio meio cinza ali. Então eu acho que a Agatha Harkness na série, nesse universo, ela vai ser colocada nessa faixa cinza de anti-heroína. Partindo disso, nós temos aquela cena dentro do calabouço da Agatha Harkness, eu vou chamar de calabouço porque eu não sei o que é aquilo. E essa cena é a parte genial desse episódio, porque eles roteirizaram, eles pautaram esses momentos pelas fases do luto. Veja bem, nós temos ali a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação.
tudo isso dentro do mesmo episódio, tudo isso contando cada parte, cada fase da vida da Wanda. Nossa, eles foram geniais pensando nisso, e bora viajar comigo dentro desse retconzinho da Wanda, dessa explicação, dessa história de origem, que foi um episódio que teve aí, querendo ou não, duas histórias de origem, uma história da Agatha Harkness e uma história da Wanda Maximoff. A primeira fase, que é a fase da negação, ela acontece ali no calabouço, é justamente entre a fala delas, porque o tempo todo a Wanda ela tá negando o que aconteceu, ela tá negando o que ela fez, ela tá negando saber o que é tudo aquilo. Então a gente pega a negação daí. Isso é muito importante, porque agora vocês vão falar, Silver, mas pode ter negação em qualquer parte. Não, porque não tem negação em qualquer parte. Essa parte da negação, esse lado negação, é justamente sobre a ação dentro daquela parte. E ali é a única hora onde a Wanda ela se posiciona dessa maneira. Ela se posiciona o tempo todo falando, eu não sei. O não é sempre o ponto principal das falas da Wanda. Partindo daí, nós temos a segunda fase, né, do luto, que é justamente a raiva. E ela é pautada, ela é contada ali na primeira infância da Wanda, porque ela tem ali aquele momento feliz, família bonitinha, viciada em sitcoms, e por isso que explica a questão dos sitcoms dentro de Westview, mas a raiva vem por conta do Tony Stark. E isso justamente pauta a Era de Ultron, né? Então não tem como dizer que não é, certo? Que aí cai lá um míssil do Tony Stark, que o míssil não explode, e daí nós vemos a Agatha discutindo a possibilidade da Wanda já ser uma bruxa e ter feito um feitiço de probabilidade. Saindo daí, nós vamos para a terceira fase do luto, que é a fase da negociação e da barganha, que é o momento onde a Wanda e o Pietro eles vão como voluntários para os experimentos da Hydra com o cetro do Loki e a joia da mente. Beleza? Até aí não é nenhuma novidade, mas essa cena nunca foi apresentada para ninguém, então é a primeira vez que o espectador, que a audiência, vê o que aconteceu com a Wanda nos experimentos, e aparentemente é a primeira vez que ela vê aquilo também, né? Mas essa cena ela guarda uma informação muito importante, porque eles falam ali que a Wanda e o Pietro, os gêmeos, eles foram os únicos que sobreviveram aos experimentos, na exposição à joia da mente. Tá certo. Porque a Wanda sobreviveu ali, a gente já pode imaginar, né? Porque é bruxa, tal, inconscientemente ela foi se protegendo, mas e o Pietro? Então tá, a resposta já tá aí, eu não preciso falar, e além dessa exposição, né, a gente pode colocar várias outras coisas dentro desse universo para falar já sobre a presença dos mutantes, que é algo que eu acho que só vai ser respondido de verdade lá no filme dos Eternos. E aí tem um ponto que todo mundo comentou na internet, que é a aparição de um vulto do que seria a Feiticeira Escarlate. Não necessariamente precisa ser a Wanda, tá? E eu vou explicar isso mais pra frente, mas esse é um ponto muito importante que eu já vou explicar pra você. Mas ainda não era isso que a Agatha Harkness queria, então nós partimos daí pra próxima fase, pra próxima viagem dentro das memórias da Wanda, indo ali pra etapa da depressão, pra fase da depressão do luto, e aí nós somos convidados a acompanhar uma conversa da Wanda com o Visão, assistindo um sitcom. E aí tem algo que é muito legal dentro dessa cena, que mostra um certo cuidado dos dois, já um carinho ali, uma empatia do Visão, o que é muito bacana, porque é uma empatia de um ser que tem poucos dias de vida, ele deixa isso muito claro, e aí dentro dessa conversa eles começam a filosofar sobre o luto, e é uma cena que viralizou muito mais até do que a cena do vulto da Feiticeira Escarlate na Joia da Mente. O quinto e último estágio, o estágio da aceitação, ele vem com a visita da Wanda ao quartel-general da SWORD, da Espada, onde ela vai lá para recuperar o corpo do Visão, porque ela quer dar um enterro digno pra ele. Mas aí vamos lá, né, galera? Ó, ela chega ali na base da SWORD falando, eu sei que o corpo dele tá aqui e tudo mais, e fazem 9 dias depois do blip lá, do segundo estalo, quando todo mundo volta, derrota o Thanos e beleza, paz, né? 9 dias. Como que ela sabe da SWORD? Como que ela sabe que o Visão tá lá? Ela fala, eu fui pra Wakanda, não fala Wakanda, mas eu fui lá pegar o corpo dele não tava mais lá, eu sei que ele tá aqui. Como que você sabe, querida? Enfim, isso não é um problema, beleza? É só um furinho que apareceu ali, isso não é um problema, mas vamos lá, né? O importante dessa cena, o que que é? É descobrir que o Hayward adulterou os vídeos da Wanda visitando a SWORD.
porque ela vai lá, meio que se despede do Visão e vai embora sem levar o corpo do Visão. E aparentemente o Hayward ele sabia que ela poderia fazer algo para reviver o Visão. E isso traz um pouco de Wakanda nessa cena, porque na hora que eu assisti eu me lembrei das falas da Shuri, que ela fala que a gente precisa descobrir o quanto de Visão é a joia da mente, ou tem na joia da mente, e quanto de Visão é ou está no corpo. E é justamente isso que talvez a SWORD esteja tentando fazer ali, tentando descobrir o quanto de Visão tem no corpo para fazer o corpo reviver ali, né? Para o corpo acordar, para ter uma fonte de energia para isso. E talvez o Hayward dali já suspeitasse dos poderes da Wanda. Como? Eu não sei, mas talvez ele já suspeitasse. Partindo daí, nós somos convidados a ir a Westview com ela, ainda dentro dessa parte das memórias, e é então que descobrimos o porquê de Westview. Tem a história da escritura, que tinha um recado do Visão, então eles já tinham um terreno na cidade e tudo mais. E pra mim, aquele momento é o momento mais Dinastia M de todos. Depois disso, as conversas dela com a Agatha, e aí descobrimos que ela é a Feiticeira Escarlate. A primeira vez que esse termo, esse nome, essa alcunha é dita no universo Marvel, que inclusive é uma das coisas que nós descobrimos nos primeiros episódios da série. A Wanda, ela não tinha apelido de super-herói, era a Wanda e ponto. Agora nós descobrimos que ela é a Feiticeira Escarlate. E aqui tem um ponto importante, porque a Feiticeira Escarlate, assim, além de ser o ser Nexus, né, o ser que cuida da nossa dimensão, ela é uma alcunha passada de geração em geração dentro de uma família de bruxas, que são as bruxas que dominam a energia, a magia do caos. Até então, ninguém falou que a família da Wanda era uma bruxa. Mas tem aquela história lá no Halloween que ela fala das videntes de Sokovia e tudo mais, por isso que ela tá com a fantasia. Então pode ser que Feiticeira Escarlate fosse um mito em Sokovia, que fosse ali talvez uma tribo, um coven de bruxas de Sokovia. Talvez eles levem para esse lado, já que a fantasia dela de Feiticeira Escarlate era uma fantasia de uma vidente de Sokovia. Então até aqui tudo tranquilo, acabou o episódio, não sabemos quem é a Agatha, ouvimos Feiticeira Escarlate, descobrimos por que ir para o Westview e tudo mais, e aí vem a cena pós-crédito e descobrimos o que é o Projeto Catarata, que para mim é um nome que pegou muito bem para um Visão branco, já que Catarata ali, pelo menos pelo que eu me lembro, a Catarata vai deixar a sua retina esbranquiçada, então ficou demais ali esse termo pro projeto reviver o Visão. Resumindo aqui o que é o Visão Branco ele é um personagem que apareceu nos quadrinhos, que ele foi uma contramedida, ele apareceu no momento de contramedida de várias agências de inteligência tentando criar algo para parar o Visão no momento que o Visão ficou louco ali, né? Então nada melhor do que criar um Visão para parar outro Visão, certo? Nesse caso, a Catarata para parar a Visão. E o Visão Branco, ele é um Visão que ele não tem sentimentos, que ele não nutre essa humanidade que ele tenta nutrir, certo? O que faz muito sentido, já que a gente falando de Wakanda, eu acho que eu falei joia da alma na hora que eu falei de Wakanda, mas se não for, beleza. Mas falando ali da joia da mente, né, a Shuri fala que precisa descobrir o quanto de cada é o corpo e a joia, né, pensando na personalidade, na mente do Visão, e aí não ter mais a joia faz muito sentido ter um Visão sem sentimentos, certo? E aqui a justificativa do Hayward, né? Ele realmente sabia o que estava acontecendo, sabia que a Wanda talvez fosse a fonte de energia para reviver o Visão. Ok, episódio fechado, mas esse episódio ele já deixa os alicerces do que pode ser aí as fases 4 e 5 da Marvel, o que é muito bacana, né? Porque se a gente pegar essa história do Visão Branco, que são as várias agências de inteligência, e trocar essas agências de inteligência pelo Martelo, que é uma outra agência que aparece, que tem ligação com os Vingadores Sombrios e a Invasão Secreta, nós já temos aí um fio de narrativa para continuar deixando tudo isso amarrado, o que é muito bacana, né? E aí é só trocar ali essas várias agências fundaram o Martelo, por que não? E aí tem a resposta de $1 milhão, e a gente já pode descartar aí, pelo menos eu não considerava, mas eu acredito que já dê para descartar o Hayward sendo o Mephisto, né? Porque não faz sentido o Hayward sendo o Mephisto precisando da Wanda para reviver o Visão, para fazer o Visão Branco para parar outro Visão. Não faz sentido. Então, dentro disso, a gente já pode descartar o Hayward sendo o Mephisto. Mas aí fica agora a dúvida, né? Quem é o Mephisto? Cadê o Ralph, que é o marido da Agatha Harkness? Quem é o Pietro, o fake
Pietro. Porque beleza, a gente entende que foi a Agatha Harkness que manipulou ali o momento para ele ter os superpoderes e tudo mais e ser o Pietro e tentar arrancar algumas respostas da Wanda. Mas quem é a pessoa que foi manipulada? E se for o Mephisto e ele se deixou manipular? Afinal, a gente tá falando do coisa ruim, né? E eu falo isso porque no momento da cena pós-crédito do episódio 7, que é quando aparece a Mônica Rambeau ali na porta do calabouço e tudo mais, e aparece o Pietro, ele não parece estar sob esse controle, né? Porque ele, inclusive, ele não usa super velocidade nem nada assim. Acho que isso já acabou de certa maneira. E aí, né? Quem é o Pietro? Além disso, falando de respostas e respostas, vale lembrar, como eu já falei antes, o The Mandalorian, ele anunciou uma série nova no último episódio da season finale do Mandalorian, certo? E foi ainda na cena pós-crédito, então a gente pode alimentar sim essa esperança, já que WandaVision é uma minissérie, e eu não vejo muito sentido em continuar daí, né, já que ela tá amarrada com os filmes e tudo mais. Pode ser que no final dessa série seja anunciada uma nova série que ninguém sabia. Então é isso, galera. Nos vemos no sábado com um episódio discutindo as respostas e possibilidades pós-WandaVision. Fechou? Abraço.